Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscrever no canal, para verem os restos dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, e o tema que eu escolhi para hoje é os conflitos interpessoais, conflitos nas redes sociais, as mil e uma formas de conflitos que as pessoas arranjam umas com as outras, que parte muito, o conflito interpessoal em geral tem a ver com, ou gera-se a partir de um conflito interior, e eu já vou fazer uma pequena reflexão acerca disso. Portanto, sugiro que subscrevam o canal e vejam os restos dos vídeos e ajudem a divulgar este vídeo se acharem que ele possa ser importante para alguém. Então vamos começar de uma maneira. Eu posso começar por fazer a desconstrução do ego. O nosso ego faz com que nós nos sintamos poderosos, superiores, imprescindíveis, e que sintamos sempre uma vontade profunda de falar, de vomitar opiniões, porque achamos que temos de salvar outra pessoa, porque a outra pessoa, se não pensar como nós, está errada, ou vai correr tudo mal se a pessoa não pensar como nós. A nossa palavra, a pessoa vive muito com o sentimento que a nossa palavra é poderosa, é superior, é imprescindível. A pessoa precisa da nossa palavra, mesmo que a pessoa não peça conselhos nem sugestões. As pessoas muitas vezes impõem. Também é possível haver imposição. Isto é estranho, mas é possível haver imposição. A imposição, impor uma ideia. Não precisa de haver violência física para se impor uma ideia. Há muitas formas as pessoas imporem uma ideia. Às vezes, uma pessoa dar uma opinião, forçar uma opinião, uma pessoa que nem sequer pediu opinião, nem sequer pediu um conselho, nem sequer deu abertura para isso, por vezes pode ser visto como uma imposição. Portanto, e que parte muitas vezes um sentimento de superioridade, eu sinto-me poderoso, superior, imprescindível, a pessoa precisa da minha opinião, porque eu sou superior. Estão a compreender? E depois há uma reflexão muito importante. Isto tem a ver com o ego também. Uh, Há raciocínios falaciosos. Por isso é que é importante as pessoas estudarem nas escolas, nas instituições de ensino, estudarem por elas mesmas lógica formal, lógica informal, falácias. O facto de, vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar, o facto de a guerra ter trazido desenvolvimento tecnológico, científico, não significa que só a guerra traga desenvolvimento tecnológico e científico. O facto de, através do conflito, tenha sido forçado ao desenvolvimento tecnológico e científico e se tenha verificado isso, não significa que só a guerra e o conflito tragam desenvolvimento tecnológico, científico ou desenvolvimento interpessoal. Estão a compreender? O facto de, a partir do conflito, as pessoas aprenderem, não significa que a pessoa tenha de criar conflito para que possa haver evolução e aprendizagem. Estão a compreender? O facto de haver conflito no mundo e com isso as pessoas aprenderem, não significa que eu tenha de forçar conflito, que tenha de entrar em conflito para aprender. Eu posso aprender por uma simples vontade humilde de me colocar em causa, de me questionar, de aprender coisas novas, de ler novos livros, de tentar encontrar com novas experiências. Estão a compreender? E às vezes uma pessoa pensa que só porque uma coisa levou a algo bom, que só essa coisa, muitas vezes má, conflituosa, negativa e violenta, possa levar a algo bom. Há vários caminhos para a evolução, para o desenvolvimento. E o facto de haver um caminho que seja conflituoso não significa que só esse caminho conflituoso possa levar ao desenvolvimento. Estão a compreender? As pessoas podem todas aprender umas com as outras sem entrar em constante conflito umas com as outras. O facto de elas aprenderem estando em conflito não significa que só o conflito, que só criando condições de conflito é que as pessoas possam aprender umas com as outras. Isto não significa que uma pessoa deva julgar quem está em conflito. Significa que nós temos de perceber o que é que nós queremos na nossa vida, de que forma é que nós queremos aprender e de que forma é que nós queremos contribuir para a consciência e felicidade das outras pessoas. Se nós queremos impor ideias, entrando em conflito, ou simplesmente nós partilhamos aquilo que acreditamos e que sentimos, por exemplo, nas redes sociais, e as pessoas, se quiserem ouvir, ouvem, se não quiserem ouvir, não ouvem. Nós temos de aprender, muitas vezes, a dar um conselho quando nos pedirem, não andar sempre a impor opiniões, sempre impor conselhos, porque há muitas formas de conflito. O facto de não haver violência física não significa que não exista conflito e não significa que não exista imposição. Eu vou explicar. Eu tenho certamente as ideias que eu acredito. Até porque eu sou vegetariano, por exemplo. Eu acredito no vegetarianismo, acredito que se deve respeitar os animais, acredito que se deve mudar de alimentação. Mas eu não ando a impor isso a ninguém. O que é que eu faço? Se eu acredito nisso, eu tenho as minhas plataformas, Facebook, Instagram, canal do YouTube, em que eu falo acerca daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. Quem quiser ir a essas plataformas e ouvir, tudo bem. Quem não quiser, eu não vou
necessariamente entrar em conflito com outros canais no YouTube, a andar sempre a criticar, a negativizar, a julgar, às vezes a ofender, que é o que acontece, que as pessoas estão separadas por um ecrã, as pessoas estão longe umas das outras, as pessoas sentem uma coragem de andar sempre a vomitar, às vezes a insultar outras pessoas nas redes sociais. Então o que é que eu faço? Que é uma sugestão. E que estudarem filosofia budista, taoísta, Tao Te Ching, Lao Tse, vocês vão compreender que há muitas formas de contribuirmos para um mundo melhor sem andarmos sempre a entrar em conflito com outras pessoas. Até porque o nosso conflito interior vai gerar problemas psicossomáticos. E que esses problemas psicossomáticos, problemas às vezes com alergias, a pessoa está sempre em conflito, depois às vezes esse conflito gera stress, ou está envolvido em stress e ansiedade, e a pessoa começa a ter problemas de saúde por causa disso. Portanto, nós temos de colocar em causa. Porque não se trata apenas de aprender o que é que nós queremos para nós também. E de que forma é que nós queremos contribuir para um mundo melhor. O mundo, há aquela frase de o mundo está por aqueles que não falam, por aqueles que não se mexem contra o mal e não por aqueles que... Estão a perceber? Há frases que foram feitas há um tempo atrás, até acerca de combater o racismo e todo esse tipo de coisas, que funcionam em determinados períodos. Porque o importante é porque, de facto, há coisas que nós devemos fazer para um mundo melhor e para ver um mundo onde haja mais bondade e amor entre as pessoas. Mas isso não significa que uma pessoa deva entrar em conflito. Porque se nós criarmos conflito, nós vamos ter conflito de volta. Se nós criarmos conflito em nome de um ideal que nós acreditamos, nós vamos ter conflito de volta. E nós queremos o conflito de volta? Nós queremos uma vida interior de conflito ou uma vida relacional de conflito? Ou nós podemos também contribuir para um mundo melhor? É aquela frase taoísta, agir pelo não agir. Há muitas formas de uma pessoa mudar o mundo através do exemplo. Então eu vou explicar. Eu tenho as minhas crenças intelectuais, em termos emocionais, em termos políticos, ou seja, eu for, uma pessoa está sempre aberta, sempre a estudar, a descobrir coisas novas, entrando em contacto com a diferença identitária. Mas o que é que eu faço? Eu tenho o canal do YouTube, eu tenho o Instagram, eu tenho os livros que eu publico, eu tenho o meu Facebook, eu tenho uma data de plataformas onde eu partilho aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Eu não vou, por norma, a outros Facebooks, a outros Instagrams, por causa de alguma coisa que eu não concordo, começar a dizer, oh, isso não está certo, isso não concordo, isso não é, não sei o quê. Estão a perceber? Como é que eu faço? Eu não tenho de entrar em conflito. Eu não me coloco numa posição de superioridade para andar sempre a criticar os outros. Estão a compreender? Eu simplesmente acredito naquilo que eu acredito, ou sinto aquilo que eu sinto, eu penso aquilo que eu penso. E como eu não me coloco numa posição de sentir-me poderoso, superior, imprescindível, eu simplesmente partilho aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Eu não entro em conflito com outras pessoas. Mesmo que eu acredite que eu esteja a defender os animais, quando o vegetarianismo, em que eu falo acerca disso, eu não vou a outras plataformas ter com outras pessoas que partilham coisas de carne, ou que alimentação que as pessoas comem carne, ou pratos que levem carne, ou peixe, ou seja, o que for, para entrar em conflito com as pessoas, dizer que isso é errado, que isso é não sei o quê. Até porque eu já comi. Então o que é que eu faço? Quem quiser ouvir aquilo que eu tenho para dizer, porque as minhas plataformas são como se fosse uma casa, eu decido o que tenho lá, de uma maneira ou de outra, Facebook, Instagram, YouTube, eu é que decido, coloco lá. As outras pessoas decidem ou não dar atenção àquilo que eu escrevo, àquilo que eu penso, àquilo que eu digo. Eu não entro em conflito com outras pessoas. Eu procuro não entrar em conflito com as outras pessoas porque eu nem sequer acho que a minha posição é superior. A minha posição, a minha perspectiva, a minha crença é só a minha crença. Então eu acho que se deve trabalhar para um mundo melhor divulgando, falando acerca das coisas, aquela perspectiva democrática, mas evitando entrar em conflitos. O que é que acontece? Muitas vezes nas redes sociais, e é isso que uma pessoa precisa ter atenção, as outras pessoas estão mais preocupadas em responder do que em procurar compreender. Muitas vezes, naquilo que a outra pessoa diz, a pessoa leva os seus conflitos interiores, as suas repressões e opressões afetivas e sexuais, a sua vida mal resolvida interior e depois interpreta mal aquilo. A pessoa tem falta de prudência intelectual. Às vezes a pessoa não para um bocadinho para respirar e para interpretar bem, procurar interpretar o que é que a pessoa quer dizer com isto. Às vezes a pessoa está a tentar compensar a falta de autoestima e só quer ser do contra, só quer contrariar para se sentir moralmente e intelectualmente superior. A pessoa não está preocupada em compreender aquilo que a outra pessoa disse. É como a pessoa tem excesso de energia yang, sempre com ansiedade, stress, sempre a querer falar-se, porque a pessoa se sente poderosa, superior e imprescindível, a pessoa tenta sempre a dizer aquilo que pensa, porque a outra pessoa precisa de ouvir. A outra pessoa precisa de ouvir aquilo que eu tenho para dizer porque eu sou superior. Estão a compreender? Aquela psique que está por trás. Então a pessoa anda sempre nas redes sociais ou no dia a dia, sempre a impor as suas ideias, sempre a impor as suas perspectivas. Porque a pessoa às vezes, o que é que também acontece? Às vezes a pessoa procura conforto emocional nas outras pessoas. O que é que quer dizer com isto? Se eu não encontrar alguém que pense como eu, se a outra pessoa não ficar a pensar como eu não vou gostar de mim, eu não vou gostar daquilo que eu penso. Então, eu tenho de lutar, esforçar-me,
entrar em conflito para que a outra pessoa pense como eu. Porque a outra pessoa, se pensar como eu não me sentirei sozinho com a minha opinião, ajudará a satisfazer a falta de autoestima, a outra pessoa gostará mais de mim. Estão a compreender? E é, e é isso que as pessoas fazem muitas vezes. Procuram conforto emocional nas redes sociais. A outra pessoa tem de pensar como eu. Às vezes projeta-se as suas ideais, as suas ideias, mas pessoa acha que são superiores, entra em conflito com outra pessoa. E muitas vezes com base em quê? Com base em más interpretações. Porque o mesmo ego que faz com que uma pessoa esteja sempre a vomitar opiniões, a sentir-se poderosa, superior e imprescindível, a falar, a julgar, a atacar, a ser do contra para se sentir moralmente e intelectualmente superior, o mesmo ego que faz isso, faz com que a pessoa não tenha calma, humildade e prudência intelectual suficiente para admitir que às vezes pode simplesmente não estar a interpretar bem aquilo que as outras pessoas estejam a dizer, ou possam ter dito, ou possam ter publicado num texto no Facebook, ou no Instagram, ou numa imagem, ou seja o que for. Estão a compreender? Portanto, nós podemos contribuir para um mundo melhor sem criar conflito. Percebendo que o conflito existe, não entrar em conflito nem sequer com o próprio conflito, procurar ter paz interior, procurar dar exemplo daquilo que se gostaria de ver no mundo, sem andar sempre a entrar em conflito, em discussões, em que uma pessoa pode aprender com discussões, mas sim, uma pessoa também pode ter conflito na discussão e desenvolver conflito interior e ter problemas psicossomáticos e ter consequências que depois poderá não gostar a pessoa. A pessoa poderá ter consequências dos seus conflitos interiores, que depois projeta nos conflitos interpessoais, que poderá não gostar, mas poderá nem sequer ter a noção que esses conflitos têm consequências e que essas consequências têm a ver com o facto de uma pessoa ter conflito interior. Os nossos conflitos interiores, eles geram problemas de saúde psicossomática. Estão a compreender? Portanto, sim, aprende-se através de conflito, sim, mas não significa que uma pessoa tenha de entrar em conflito para estar a aprender. Às vezes há um patamar em que uma pessoa aprende através de conflitos, sempre em conflitos e discussões com outras pessoas, em que uma pessoa lida com coisas diferentes e novas e pode até colocar-se em causa a partir disso, mas já há sempre uma altura em que uma pessoa percebe que já chega de conflitos. Agora vou trabalhar o meu interior, vou deixar de achar que a minha perspectiva é correta e que os outros já estão bem quando penso à minha maneira e vou fazer o meu percurso e procurar dar o exemplo que eu gostaria de ver no mundo, sem entrar em conflito com as outras pessoas, porque quem é que está certo ou errado no meio disto tudo? Quem é que aqui é omnisciente, sabe tudo, ao ponto de poder dizer com toda a certeza e convicção e com efeito, correspondendo à realidade, o que é absolutamente certo ou errado? Todos somos ignorantes aqui. Portanto, vamos aprender a aprender uns com os outros, a aprender a, a lidar com a diferença intelectual, a aprender com ela, mas não necessariamente entrando em conflito com ela. Eu posso não concordar com uma coisa que é dito, mas ao mesmo tempo admitir, eu não sei, é simplesmente a perspectiva da outra pessoa. Eu não tenho de impor a minha ideia, de impor a outra pessoa, de fazer com que a outra pessoa só seja certa se pensar à minha maneira. Eu posso tentar aprender com aquilo que a outra pessoa diz. Eu posso aprender a desenvolver o hábito de lidar com a diferença, com pessoas diferentes, com crenças diferentes, no Facebook ter amigos diferentes, todo esse tipo de coisas, e aprender a ouvir, aprender a receber também. E não estar sempre só a opinar, sempre só a impor ideias. Aprender a receber. Olha, aquela pessoa tem uma crença diferente. Vou-me colocar em causa. Será que aquilo pode contribuir para a minha consciência e felicidade? Como é que eu posso repensar as minhas atitudes a partir daquilo que eu estou a ver? A partir daquela pessoa diferente, daquela coisa diferente que a pessoa disse, daquela ideologia diferente, daquela nova descoberta científica. Estão a compreender? Nós podemos evoluir através de conflito, mas também há coisas em que só evoluiremos tirando o conflito interior, deixando de gerar conflito. Porque nós podemos impor as nossas ideias, podemos estar a impor as nossas ideias, mesmo que não estejamos a gerar violência física. Estão a compreender? Se a outra pessoa tiver como é que eu ia dizer? Nós não temos de parar de dialogar umas com as outras e aprender umas com as outras. Nós temos é de aprender a ter mais calma, mais prudência, mais humildade, mais prudência intelectual. Às vezes, pensarmos duas vezes antes de escrevermos e parar de ser ofensivos só porque outra pessoa não pensa como nós. Às vezes nós podemos estar a responder, a atacar uma pessoa com base numa interpretação completamente ao lado, precipitada. Estão a compreender? E muitas vezes a pessoa projeta as suas frustrações e insatisfações nos comentários que realiza. Às vezes a pessoa interpreta mal porque a pessoa nem sequer quer interpretar bem, a pessoa quer sentir-se intelectualmente e moralmente superior porque não tem autoestima e está sempre a competir com as outras pessoas e quer sentir-se melhor que a outra. Portanto, todas as interpretações que uma pessoa faz, a pessoa faz no sentido de logo ao princípio a pessoa quer que a outra pessoa esteja errada para a própria pessoa estar certa. Portanto, olha para mim que eu sou superior porque eu sei mais e que tu estás errado e eu estou certo. Estão a compreender?
Há muitas compensações que uma pessoa faz nas redes sociais, faz em diálogo com as outras pessoas, em que uma pessoa, em vez de saber ouvir e saber dar o exemplo e saber falar sem impor, há muitos conflitos que uma pessoa gera e que precisa de aprender a tirar esses conflitos de dentro de si e parar de gerar conflitos com outras pessoas. Cada um tem a sua página, cada um tem as suas plataformas, partilha aquilo que sente, aquilo que acredita. E aprender a aceitar que outras pessoas têm outras plataformas, têm outras páginas, têm outros Instagrams, têm outras simplesmente plataformas de comunicação social em que vão dizer coisas diferentes, que as pessoas são diferentes, muito provavelmente. E uma pessoa vai aprender, ora bem, eu filtro, ora bem, gosto disto, não gosto disto, concordo com isto, não concordo com aquilo, e se for para comentar alguma coisa, às vezes centrar-se mais em colocar questões para ajudar outra pessoa, se quiser responder, para ajudar a compreender melhor o que posso ter dito, de começar logo a atacar, de começar logo a criticar negativamente, muitas vezes com base em interpretações que uma pessoa fez completamente ao lado. E às vezes, muitas vezes, uma pessoa inconscientemente, é inconsciente, a pessoa tentar compensar a falta de autoestima, sentir-se superior à outra pessoa, querendo sentir superior a outra pessoa, inferiorizando a outra pessoa, inferiorizando aquilo que a outra pessoa possa ter dito. Porque eu vejo muito isto. Pessoas que não têm autoestima a tentar compensar a falta de autoestima, andando sempre a distorcer, denegrir, a deturpar aquilo que outras pessoas possam estar a dizer ou fazer, para depois se sentirem intelectualmente e moralmente superiores. E às vezes até espiritualmente superiores. Olhem para mim que eu sou uma pessoa espiritualmente mais evoluída. Porque isto acontece. E como é que nós estamos relativamente à diferença? Porque às vezes aquilo que nos leva a falar, aquilo que nos leva a comentar, aquilo que nos leva a ofender, aquilo que nos leva a impor ideias, mas só pode impor ideias mesmo sem violência física, nunca esqueçam disso, é às vezes compensação da falta de autoestima, é a pessoa sentir-se poderosa, superior, imprescindível e por isso é que comenta, que outra pessoa tem de pensar como eu, a outra pessoa está errada, eu tenho de dizer que a outra pessoa está errada porque eu estou certo. Vocês conseguem compreender a psique que está por trás? E os conflitos que uma pessoa gera a partir disto, porque não aceita na sua vida simplesmente que outra pessoa é diferente, simplesmente que outra pessoa está como está, simplesmente que a pessoa tem, neste momento tem o desenvolvimento que tem. A pessoa muitas vezes o que leva a uma pessoa a andar sempre tipo o mosquito, o moscardo socrático, a incomodar outras pessoas nas redes sociais é o facto da pessoa não aceitar a diferença. Não aceitar a outra pessoa tal como ela é. Eu sou vegetariano, eu escolhi o caminho do vegetarianismo, decidi deixar de comprar e de fazer muitas coisas que afetem os animais e cada vez é um passo, cada vez faço mais. Mas eu não tenho de impor isso a ninguém. Eu não tenho de entrar em conflito com quem come carne. Eu não tenho de andar a impor isso. Porque eu estou no meu caminho, eu fiz o meu percurso, eu fiz as minhas escolhas, eu divulgo coisas a ver com o vegetarianismo nas minhas plataformas. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, não vê. Eu não vou andar a impor, porque eu não acho que a minha perspectiva é superior. Eu acho que é melhor, acho. Mas eu não elevo a condição de superioridade. É o que é. Fiz a minha escolha e as outras pessoas farão as suas escolhas a seu tempo também. Estão a compreender? É difícil? É. Uma pessoa tem de aceitar que às vezes o mundo é como é. E certas coisas são como são. E podemos, ao mesmo tempo que aceitamos, porque ficamos revoltados, nós vamos envolver problemas de saúde psicossomáticos, vamos ficar revoltados, com raiva. Pois, uma ansiedade e stress começa a ser gerada porque uma pessoa não aceita as coisas como são. Eu posso aceitar emocionalmente, porque eu não tenho de mudar ou fazer alguma coisa para mudar o mundo só porque eu estou revoltado com ele. Eu posso estar em paz, eu posso procurar estar em paz, dissipar o conflito na minha vida, o conflito interior, o conflito relacional, e ao mesmo tempo contribuir para um mundo melhor. Um mundo com mais paz não é um mundo onde as pessoas estão revoltadas com ele a criar conflitos para mudar. E acontece mudança através disso? Acontece. E o que é que eu quero para a minha vida? É isso que eu tenho que colocar em causa e nós devemos colocar em causa. O que é que eu quero para a minha vida? Quero fazer parte das pessoas que criam conflito para mudar o mundo ou quero fazer parte das pessoas que mudam o mundo, mas com mais paz? E ainda procurando dar o exemplo. Procurando não entrar em conflito com outras pessoas só porque elas são diferentes. E às vezes elas até são mais parecidas connosco que uma pessoa poderá pensar à primeira vista. Só como nós que não temos autoestima e queremos sentir intelectualmente e moralmente superior a outra pessoa, nós distorcemos aquilo que poderá, no fundo, em que aquilo que muitas vezes uma pessoa poderá concordar. É que há pessoas que, para compensar a falta de autoestima, são do contra. Elas vão estar sempre a contrariar. Elas não têm interesse em compreender aquilo que outra pessoa possa dizer ou escrever. A pessoa tem interesse em contrariar, em distorcer, em denegrir, para tornar mais facilmente refutável, para depois a pessoa se colocar num patamar de superioridade. Quando uma pessoa não tem autoestima, a pessoa faz muito isso. E a pessoa não se apercebe. Estes joguinhos, as pessoas não se apercebem. As pessoas só vomitam opiniões e conflito e criam conflito atrás de conflito. E o que é que uma pessoa tem de aprender a fazer relativamente a essas pessoas? Ter compaixão e não alimentar o conflito. Deixar estar. Se for preciso, não responder.
Aceitar que a outra pessoa não nos aceita. Conseguem compreender? Aceitar que a outra pessoa não nos aceita. Aceitar que a outra pessoa naquele momento tem um conflito interior. Não tem autoestima e está a tentar compensar o facto de não ter autoestima. Distorcendo, denegrindo, inferiorizando, tentando ser constantemente do contra. Onde reparar, há pessoas que são completamente do contra. Elas só querem ser do contra, querem sentir melhores que as outras pessoas. Tudo aquilo que uma pessoa possa fazer, dizer, falar, escrever, seja o que for, a outra pessoa só vai contrariar, a pessoa só quer distorcer, denegrir, negativizar, quer tornar negro aquilo que não é necessariamente negro, quer erraticizar, entre aspas, quer tornar errado, para depois a pessoa se colocar na posição de soberania. É inconsciente, a pessoa não se apercebe. A pessoa tem que estar a compensar o vazio interior, a frustração e insatisfação afetiva e sexual, a falta de autoestima, procurando sentir-se melhor que as outras pessoas. E além disto, não, a outra pessoa só está correta a se pensar como eu. E depois a pessoa cria ilusão, que é como a guerra trouxe desenvolvimento tecnológico, só a guerra poderá trazer desenvolvimento tecnológico. E científico e económico para alguns países, para outros não. Mas não, o facto de uma coisa ter levado à outra não significa que só essa coisa leva à outra. Há outros caminhos, há muitos caminhos para o desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual, moral, espiritual, há muitos caminhos. E agora, o que é que nós queremos para nós? Queremos um caminho de conflito ou um caminho em que aos poucos vamos tirando conflito da nossa vida? Nós temos de aprender a lidar com o desconforto intelectual de crenças diferentes, perspectivas diferentes, porque é assim que uma pessoa aprende. Agora, nós podemos fazer isso sem entrar em conflito com outras pessoas, sem gerar conflito, sem alimentar conflito, sem atacar. Porque o que eu quero fazer também nesta reflexão filosófica é desconstruir o que está muitas vezes por trás das pessoas que estão sempre a dar opiniões nas redes sociais, sempre a impor, sempre a atacar, sempre a criticar. Porque nós podemos, se eu vou a um Facebook, a um Instagram, ou um canal no YouTube de outra pessoa, dizer, tu estás errado, tens de pensar assim, eu estou a impor. Eu não estou a fazer força física e a apertar o pescoço dessa pessoa, mas eu estou, de uma maneira ou de outra, a impor as minhas ideias, muitas vezes. E às vezes eu não estou só a expor a minha opinião. Às vezes eu estou a impor que tipo de sentimento é que está por trás. Que tipo de intenção é que eu tenho. Eu naquele momento estou a aceitar que outra pessoa pensa diferente. Ou porque não aceito, outra pessoa tem de pensar da minha maneira. Eu vou dizer isto. É aquele sentimento, estão a perceber? De inaceitação, de falta de respeito por outra pessoa. Não concordo, vou atacar esta pessoa, vou gerar violência, vou ofender. Estão a compreender? Então nós temos de aprender a não nos sentir ofendidos e ao mesmo tempo a não ofender. É um treino. É o insulto, como eu fiz um vídeo uma vez a falar acerca disso, o insulto objetivo e subjetivo. É procurar não nos sentirmos insultados subjetivamente e procurar não insultar objetivamente outras pessoas. Não é que as pessoas podem se sentir insultadas por tudo e mais alguma coisa. Há pessoas que se sentem insultadas pelo facto de outra pessoa simplesmente ser diferente. Portanto, nós temos de refletir acerca destas coisas. Se nós queremos paz na nossa vida e contribuir para um mundo onde haja mais paz, não vai ser gerando conflito interpessoal, pessoas fisicamente à nossa frente ou nas redes sociais. Não vai ser através de conflito. Se eu quero um mundo com mais paz, eu tenho de dar paz ao mundo. Estou a compreender? Não há conflito. Há mudanças que acontecem através de conflito? Mas não são todas. Não é só o conflito que traz mudança e evolução. Posso aprender, evoluir, fazer transformações para um mundo melhor sem estar revoltado com ele e sem impor as nossas ideias a outras pessoas. Porque nós individualmente, é a questão do karma, a lei do karma. Nós vamos ter, a vida e o universo vão reagir às nossas escolhas. Se nós gerarmos conflito, nós vamos receber conflito. E esse conflito interior vai se materializar em problemas de saúde psicossomáticos. E nós queremos estes problemas de saúde. Pronto. Então, eu tenho várias obras publicadas, convém divulgá-las sempre, em que eu falo acerca deste tipo de coisas, outras coisas, lógica, hermenêutica, falo acerca de muitas coisas, felicidade, filosofia aplicada à consciência e felicidade. Para os brasileiros, se calhar, será mais filosofia clínica. Portanto, a obra publicada Ensaios sobre o Individualismo, Individuologia, A Liberdade e os Escravos, Filosofia e Felicidade, Poesia Individualista, a minha primeira obra de poesia, Ontem Morri, a minha primeira obra de ficção filosófica, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, e para os brasileiros, esta obra foi publicada apenas no Brasil, Filosofia da Ignorância. Eu deixo sempre na descrição do vídeo as obras publicadas e o curso que eu dou online pela APAEF, a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico, um curso de individuologia que é um curso de filosofia aplicada à consciência e felicidade.
Portanto, pesquisem acerca disso se tiverem interesse, subscrevam o canal, ajudem a divulgar este vídeo, ajudem a partilhar para chegar a mais pessoas, se acharem que as pessoas possam precisar, e vamos aprender a não andar sempre a gerar conflito, nem a pessoa, em contato com pessoas fisicamente, nem nas redes sociais. Aprender a aceitar que outra pessoa simplesmente pensa de forma diferente. Portanto, sejam felizes, sejam muito felizes, espetacularmente felizes e cumprimentos filosóficos.